E aí, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Beleza? Mais um videozinho aqui, agora o vídeo final dos exercícios, né? Porque o animal aqui tinha esquecido de colocar o teorema de Chebyshev e agora eu já fiz. E eu vou explicar mais uma vez aqui no vídeo. Não se esqueçam que, caso vocês precisem de algum arquivo do curso, está aqui em GitHub, Zorobabel Estatística do Zoruba, e todos os outros arquivos de outros cursos aos quais eu também faço, também estão aqui, tá? Não no Estatística do Zoruba, mas em cada um em seu determinado playlist e repositório, para ser mais exato. Caso vocês queiram me dar dinheiro, pode me dar bastante dinheiro aqui pelo Apoie-se do Zorobabel. Beleza? Então, vamos lá, vamos responder as duas últimas perguntas. Então, discuta as diferenças e semelhanças entre a regra empírica e o teorema de Chebyshev. Eu sempre confundo e escrevo errado, escrevo Chebyshev, né? Mas vamos lá. As diferenças e semelhanças entre a regra empírica e o teorema de Chebyshev. Então, vamos separar aqui. Então, quando nós estamos tratando sobre a regra empírica, tá? Vou puxar aqui mais. Vamos ver um espacinho aqui, mais aqui. Aqui, pronto. Quando estamos tratando sobre a regra empírica, nós estamos tratando sobre a regra do 68, 95, vou colocar um tracinho, um ponto e vírgula para separar. 68, 95, ponto e vírgula, 99,7. Então, antes de começar a falar disso, qual que é a semelhança, né, entre os dois? Quando você está tratando sobre regra empírica e teorema de Chebyshev, você está tratando sobre como é que você vai conseguir verificar aonde é que estão concentrados os meus dados de acordo com a minha média e meu desvio padrão. Então, não se esqueçam que aqui, pelo menos teorema, regra empírica e teorema de Chebyshev, nós estamos tratando já sobre o quanto os nossos dados estão espalhados, ok? E voltando aqui, a regra empírica, 68, 95, 99,7, quer dizer o quê? De acordo com os desvios padrão que você tem uma determinada concentração de dados. Então, entre um desvio padrão positivo ou negativo, média menos um desvio padrão ou média mais um desvio padrão, você tem 68% dos seus dados. Né? Então, aqui estamos tratando de porcentagem. Se estivermos tratando sobre dois desvios padrão, positivos ou negativos, né? Média menos dois desvios padrão ou média mais dois desvios padrão, estamos tratando que ali tem 95% dos meus dados. Neste espaço eu tenho 95% dos meus dados. E quando estou tratando de três desvios padrão, eu tenho 99,7%. Tenho quase a totalidade dos meus dados dentro de três desvios padrão. Pode ser que tenha algum dado para fora, ou para cima, ou para baixo, tá? Mas na regra empírica você assume isso. Então, quando nós estamos tratando sobre o teorema de Chebyshev, né, vou até escrever o nome dele aqui, vou escrever letra de forma, letra de mão, porque dane-se. Não, esquece. Minha letra de mão é muito ruim. Vou tentar de novo, vai. É que eu sempre Chebyshev. Chebyshev. Eu sempre confundo o nome dele. Tá? Então, quando nós estamos tratando sobre o Chebyshev, ele tem uma fórmula dizendo como é que você tem a bendita da sua distribuição. Então, eu tenho, por exemplo, para desvios padrão, que ele aqui na fórmula é um K maior que 1. Né? Então, quando você está tratando maior que 1, pode ser que você tenha 1,01, mas tem que ser maior que 1, porque a fórmula em si ela é desse jeito: 1 menos 1 sobre K elevado a o quê? Ao quadrado. Então, se for 1, e aqui é um maior, tá? Maior, tem que ser maior que 1. Por quê? Porque 1 elevado ao quadrado é 1, 1 menos 1 vai dar 0 e não vou ter em si uma distribuição deste tipo. Então, por exemplo, quando você está tratando do teorema de Chebyshev, quando você tem o K igual a 2, eu vou ter em torno de 75%
dos meus dados dentro de dois desvios padrão positivo ou negativo. Então eu tenho aqui o meu x, certo? Eu vou ter o x menos s, eu vou ter o x mais s, eu vou ter o x menos 2s, eu vou ter o x mais 2s e assim sucessivamente para a esquerda e assim sucessivamente para a direita. Vou ter a minha distribuição. Então, se eu estou tratando de dois desvios padrão, eu vou ter em torno de 75% dos meus dados, e de acordo com o teorema de Chebyshev, por exemplo, se eu tiver 3, eu vou ter em torno de 88,9% dos meus dados. Então, a semelhança entre eles, né? Então, eu discuto as diferenças e semelhanças entre regra empírica e teorema de Chebyshev. A diferença é tanto a parte do cálculo e você está tratando também de uma outra diferença, o resultado de cada um deles, né, de acordo com o desvio padrão. Né, a semelhança é que eles usam a mesma base, e que é a sua distribuição, e aqui nós estamos tratando sobre medidas de distribuição, para você saber qual que é a porcentagem da concentração dos dados estão em determinados desvios padrão, ok? E eu não expliquei uma coisa porque eu quero responder aqui a 8. O que você deve saber sobre o conjunto de dados antes de usar a regra empírica? Como eu já disse em vídeos anteriores, você precisa saber o tipo de distribuição que você tem dos seus dados. Então, como que você vai fazer? O jeito mais fácil de você obter isso não é nem exatamente você plotando, criando um gráfico. É você obter duas informações. É você obter a média e você obter a mediana. Até você consegue plotar caso você queira fazer um gráfico de caixa, tá? Fica até, caso você consiga, fica até rápido para você poder ter uma determinada visualização disso. Mas eu aconselho você obter esses dois dados, que é a média e a mediana. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se a sua média e a sua mediana... desculpa, a regra empírica é só em formato de sino, tá? Ela é simétrica em formato de sino. Então como que você consegue ver isso? Né? Você sabendo que ela não é simétrica reta, se ela é simétrica em formato de sino, você sim obtém a média e a mediana. Quando você tem essas duas informações, se as duas informações elas forem bem coladas uma na outra, então como em vídeos anteriores, por exemplo, eu tenho uma média de 160,85 e minha mediana, por exemplo, é 161. Fechadinha, assim, 161. Veja que ela é bem próxima uma da outra, 160,9, 161,3. Veja que eu não tenho tantas unidades de diferença entre eles. Então, se eu tenho um número pequeno, por exemplo, de média, às vezes pode ser que você realmente esteja trabalhando com números pequenos e você não esteja fracionando eles, transformando eles, sei lá, em micro ou em coisa do tipo. Né? Você tenha, sei lá, 1, 2, 3. Então, sei lá, você tenha uma média de 3... Por exemplo, vou colocar numa outra cor, só para não ficar tão... Já está bagunçado, mas é para ficar menos, tá? Então, vou arrastar aqui um pouco mais para a direita. Por exemplo, eu tenho uma média lá nos meus dados de 3 e eu tenho uma mediana, por exemplo, de 2,5. Ou, por exemplo, 3 ou 3,25, né? Porque como é média, você vai pegar tipo o valor mais 1, dividir, né? Então pode ser que seja um 3 mesmo, pode ser que seja um 2,25, 2,75, pode ser que seja realmente um 3, ok? Só que existe uma diferença, por exemplo, de você ter um 3, você ter uma média 3 e uma mediana 3, e você ter uma mediana, né? Você ter uma média 3 e você ter uma mediana 7, por exemplo. Por exemplo, às vezes pode ser que isso aconteça, uma mediana 6, uma mediana 1. Então, você vai ter que realmente ter esse senso, você vai ter que realmente ter esse feeling de você observar os seus dados e você poder saber, não está tão diferente entre minha média e minha mediana. Né? Então, por exemplo, aqui atrás, no 160,85 e minha mediana 161. Não está tão distante uma da outra. Então, eu sei que eu estou tratando de um dado simétrico. Quando eu estou tratando de dado simétrico,
A média e a mediana, elas praticamente não diferem. Se difere, ela difere muito pouco. Pode ser que seja um númerozinho bem pequeno. E o quanto é esse pouco? Aí depende da informação a qual você está trabalhando. Se você está tratando na parte, sei lá, 0,003, 0,005 e a medida é praticamente igual, né, média e mediana está batendo praticamente o mesmo número, você vai trabalhar em cima disso e você vai presumir que aqueles dados eles são de uma distribuição simétrica. Tá? Então, uma distribuição simétrica em forma de sino. Tá bom? Não é uma distribuição simétrica reta, uma distribuição simétrica em forma de sino. Então, isso que você tem que observar quando você for usar uma regra empírica em cima da sua distribuição. Ah, então você pegou a média, você pegou a mediana, e é uma diferença muito grande. Grande no sentido, como eu disse, você vai ter que ter essa diferenciação, você vai ter que observar os dados e você vai ter que ter uma noção. Você vai ter que partir de algum pressuposto, né? Então, 160,85 é pouco. Então, eu posso assumir que é um dado em sino. Não, 160,85 é muito. Por quê? Não sei. Às vezes pode ser que você realmente não possa ter nenhuma diferenciação entre esses dados. Tem que ser tem que ser todo mundo do mesmo tamanho praticamente. Né? Então você vai assumir que seja uma variação grande. Então é de dado para dado, não tem muito o que fazer. Mas você vendo que a diferença é muito grande, então você está tratando de um dado assimétrico. Ou ele vai ser assimétrico para a esquerda, ou ele vai ser assimétrico para a direita. Isso eu já disse em outros vídeos. Beleza? Então, voltando aqui, dando uma resposta um pouco mais rápida, o que você deve saber sobre o conjunto de dados antes de usar a regra empírica? Se ela é um dado de distribuição simétrica e em formato de sino. Pois existe distribuição simétrica que os dados são só assim. E já era. Isso é uma distribuição simétrica também. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Espero que esses 8 exercícios tenham sido de bom uso, né? Tenha fixado esse conteúdo na cabeça de vocês. E é isso aí, meus amores. Beijos na bunda e até o próximo dia, porque hoje, em si, dia 26, eu fiz vídeo pra cacete. Fui!